vamos falar de Homem-Formiga e Vespa. Esse vídeo contém spoilers, então... Bom, esse filme eu acho que é um filme que tem muitos problemas. É um filme que pra mim foi divertido, mas que tem sérios problemas, que eu vou falar ao decorrer do vídeo. Em relação ao todo da produções Marvel, esse filme pra mim é um mediano pra baixo, sabe? Porque a gente já teve muitos filmes que foram medianos, como o Capitão Marvel, porque basicamente ela seguiu as regras da Marvel, que é principalmente filmes de apresentação de heróis. Então o Capitão Marvel pra mim foi um filme mediano, que passou de ano, sabe? Então ele serviu o papel que ele tinha que fazer, que é apresentar o herói. Então acho que isso até foi. Nesse Homem-Formiga ele volta à fórmula da Marvel, porque a fase 4 foi muita experimentação, então eles voltam para a fórmula Marvel. Vou falar um pouco... só que o filme, de novo, por ser fórmula da Marvel, que precisa ser alterada, precisa ser renovada, cada vez mais a gente está percebendo isso, já nasce como um filme mediano. Só que ele tem muitos erros que puxam para baixo, sabe? Então a gente tem que ter noção disso em relação a esse filme. E os que mais puxam para baixo é em relação a roteiro, as piadas, que não entram muito bem em algumas, e eu acho que é isso. Tem coisas boas, o Kang é uma coisa boa desse filme. O Kang, as cenas pós-créditos, que eu me interessei bastante, como eles vão trabalhar o Kang. Eu espero que o Kang, o Conquistador, volte de alguma maneira, sabe? O vilão central. Porque toda essa linha temporal do Kang, eu vou falar mais pra frente o Kang. Então as duas cenas pós-créditos foram interessantes. Mas enfim, vamos falar dos problemas do filme agora. Bom, acho que esse vídeo vai ter parte 2. Bom, em relação ao roteiro, eu vou começar já falando das coisas ruins do filme. E a principal coisa é o roteiro, que é muito... É um filme é direto, mas eu acho que o que eu posso falar em relação a esse filme é que esse roteiro, que ele é um roteiro muito básico, sabe? É muito básico, e muito básico pro tamanho do filme que ele deveria ser, sabe? Porque basicamente esse filme apresenta uma nova fase da Marvel. Apresenta uma nova fase da Marvel, apresentando o principal vilão nesses novos filmes. Então ele tinha uma capacidade maior. Só que não deu. E é um filme que falha nessa questão, porque é muito simplório. A primeira parte do filme, que é antes de entrar no mundo quântico, ele deveria ser melhor desenvolvido, porque principalmente a filha do Scott, ele precisa de maior desenvolvimento, melhor apresentação, sabe? Porque só mostrar ela sendo presa e mostrando que ela quer ser uma heroína como o pai, e que o pai nesse momento, o Scott, ele já tá querendo se aposentar, só viver a vida dele normal, como uma pessoa, não como um herói, ele deveria ser melhor desenvolvido. Além da toda a parte dela ir para o mundo quântico, tudo isso deveria ser melhor desenvolvido antes deles irem para o mundo quântico, sabe? Só que foi tudo meio cortado, só jogado em falas, e já cortamos logo no início, já estamos no mundo quântico, sabe? Sendo que tem muita coisa que a gente deveria ser falada que não foi falada, como a questão dos problemas da Vespa antiga, da Michelle Pfeiffer, com o mundo quântico, sabe? Parte 3. Bom, sabe? E aí entramos no mundo quântico, que é eles dividem os personagens e
E aí começam a andar as coisas, mas que, de novo, eles vão falhar em desenvolver os personagens secundários, que a partir de agora vai ter os que são contra o Kang, e, enfim, e os outros personagens. O mundo quântico foi muito, sabe? Que também são muito rasos, sabe? Tem um ponto muito interessante nesse filme, que conta-se logo no início, que é a questão do líquido que permite eles falarem, que eles entenderem todo mundo. Isso é muito interessante. Isso de uma maneira de ser introduzido no mundo espacial da Marvel. Porque no mundo espacial da Marvel todo mundo fala inglês, sabe? No mundo quântico ninguém entende nada. Só depois toma esse líquido que começam a entender. Isso é interessante. Mas, enfim, continuando. Mas, de novo, então a história vai ser muito simples deles tentando fugir ao mesmo tempo que eles não estão tentando, em nenhum momento eles têm, mas, tipo, ficam pensando, mas como a gente vai fugir daqui? Eles só pensam, já é jogado direto eles no perigo do Kang. E aí a história se desenvolve só por causa do medo do Kang, sabe? Então, é uma história rasa. É uma história que não. De novo, eu já li em alguns momentos no Twitter que é uma história que eles. Que não é uma história para um filme desse tamanho. É uma história é muito pequena, muita coisas, muito pequena para o tamanho do filme. Parte 4, sabe? Então, essas falhas que, cada vez mais que eu penso, já penso nos problemas do filme. As coisas boas do filme. A outra coisa horrível que eu pensei, as piadas muitas não funcionam. O final do Modok não é muito bom, sabe? Ele se redimir por causa de uma fala, sabe? A morte de fato dele é meio. Mas é engraçado, porque o cara tá delirando tanto que, né? Então, é isso. Vamos falar as coisas parte boa no próximo vídeo, parte 5. Bom, as partes boas que eu gostei do filme foi o Kang. Então mostramos a capacidade do Kang e os perigos do Kang, e como o Kang é um vilão poderoso e que dá medo. Então eu acho que acertaram bastante nisso. E como ele construiu tudo isso. Então eu acho que é muito interessante. Além disso, a primeira cena pós-crédito, isso me interessou bastante, porque a gente vai ver várias cenas do Kang, e ao decorrer da história da Marvel, a gente pode ver uma linha de tempos própria do Kang se destruindo, até a gente finalmente achar o Kang vai ser o vilão principal. Então vai ser muito interessante esse desenvolvimento do Kang. A última cena de pós-crédito é basicamente a propaganda pro Loki. Então, eu acho que é legal. Foi muito interessante. Foi legal. Então, eu acho que esses pontos foi muito legal o Kang, principalmente. Os outros personagens foi tudo meh. A filha do Scott precisava muito de desenvolvimento. Então, acho que só o Kang se salvou. Mesmo assim, tem mais ou menos umas partes. Porque ele foi derrotado basicamente por formigas que foram Deus Ex Machina, porque não explica, só jogam que elas teve uma distorção temporal e elas se desenvolveram a partir dessa distorção temporal. Então acho que foi uma falha, sabe? Foi muito Deus Ex Machina a aparição dela. Apesar de eles terem jogado durante do filme essas questões, uh, esses sinais, sabe? Então, ao meu ver, Homem-Formiga e Vespa, ele é um filme mediano para baixo. Ele tinha capacidade de ser um filme muito grande, mas que falha com um roteiro raso, com partes que precisavam muito mais de desenvolvimento e que coisas que eles vão muito pro comédia, mas que a gente percebe que não precisa mais seriedade, algo assim. Eu acho que. E no final, eu acho que eu até entendo a raiva dos fãs em relação a esse filme. E merece. Nos próximos vídeos eu vou ter que falar sobre os problemas da Marvel, que ela está enfrentando e que a gente tem que ver pro futuro. Então, é isso.
Tchau, comente aqui, dê like e me sigam. Valeu!